Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Vitor, para quem não me conhece, sou professor do curso RDP e hoje eu vim conversar com vocês sobre o regulamento do concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, esse concurso está muito próximo de ser publicado o edital, né? Já saiu o regulamento, eu vou trabalhar aqui com vocês a maioria das minúcias, tá? Isso não quer dizer que você não vá precisar ler o regulamento, tá? Eu sugiro que sim. Você que está prestes a fazer esse concurso, que esperou por muito tempo esse concurso e ainda espera, eu aconselho que você, sim, de fato, vá lá, dê uma olhadinha no regulamento, né? Essa aula aqui vai ser muito importante, porque eu vou trabalhar aqui alguns detalhes que você vai, inclusive, fazer a partir de agora para direcionar o seu estudo para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tá? Então, se você provavelmente está assistindo esse vídeo, você deve ser aluno do extensivo, né? Não sei qual o ano, se é o atual, se é o do ano passado, mas você vai seguir os extensivos, estudando pelos materiais, e vai adaptar o seu estudo para ler o que a gente vai indicar aqui, certo? Porque o estudo para o Rio de Janeiro é um estudo um pouco diferenciado com relação a alguns aspectos. Claro que a doutrina é de base, né? Resumos, informativos também, lei seca, isso aí não muda. O que vai mudar é um pouco do seu direcionamento para essa prova, tá? Então vou puxar aqui você para a tela para a gente dar início ao nosso material. Vamos lá. Pessoal, veja que interessante. A gente tem aqui, né, sem mais delongas, vamos logo para o que importa. O último concurso do Rio de Janeiro foi em 2021, né, a publicação do edital. Eu tive aqui no regulamento essa data aqui. O regulamento foi publicado essa data aqui, 19 de novembro de 2020. Entre o regulamento e o edital, a gente teve aí o prazo de 83 dias, tá? Então, entre o regulamento e o edital, a gente teve o prazo de 83 dias. Vitor, isso quer dizer que agora vai ser a mesma coisa? Não, pode ser diferente e eu acredito que vai ser mais rápido do que esse prazo aqui, tá? Então, isso aqui a gente tá falando com base no concurso passado. O concurso atual agora é outra ideia, tá? Porque eu acho que existe uma pressa maior do que a pressa do último concurso. Então, eu acredito que vai sair mais rápido, tá? Não será necessário, acho que esperar esses 83 dias, certo? Entre o edital e a prova objetiva, a gente tem um prazo aí gigante de 130 dias. Porém, tenha muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque a prova objetiva ela foi originariamente prevista para 25 de 4 de 2021. Porém, em razão da pandemia, ela foi remarcada 2 vezes e só foi acontecer em 20 de junho de 2021. Então, esse prazo de 130 dias aqui, muito provavelmente, de verdade, não vai ocorrer nesse próximo certame, certo? Até porque tem um detalhe bem interessante que eu vou comentar com vocês agora. Veja que desse prazo aqui do regulamento até a prova objetiva, a gente tem aí 192 dias. É muito tempo, né? 192 dias. Claro que isso não vai ocorrer nesse concurso agora. Veja, eu já comentei, né, que essa prova objetiva demorou muito em razão da pandemia, mas tem um detalhe importante no novo regulamento desse próximo concurso, que é o seguinte: o prazo mínimo para inscrições, né, do concurso, para inscrição, antes era de 60 dias. 60 dias. Com inscrições abertas, tá? Agora, a gente já tem no novo regulamento o prazo de 30 dias. O que mostra, gente, sem dúvida, que a instituição tem mais pressa, certo? Tem mais pressa. Então, vamos continuar. Vamos ver agora, pessoal, as disciplinas desse novo concurso. A gente também teve algumas alterações importantes que são detalhes que vocês precisam saber antes do que o edital seja publicado, para que a gente consiga alinhar os estudos, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui primeiro direito civil, como clássico, né? Direito civil, processo civil, empresarial, direito penal, processo penal, execução penal, criminologia, isso aqui são matérias autônomas, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, criança e adolescente e princípios institucionais, tá? Então, eu tenho aí, a princípio, 12 matérias autônomas. Aí você pode estar perguntando, Vitor, pelo amor de Deus, onde é que está a matéria de direitos difusos e coletivos? Quer dizer que não vai ter? Vai sim, só que tem um detalhe. Nesse novo concurso, como eles perceberam no concurso passado que difusos e coletivos é uma matéria que ela pode ser cobrada tanto no grupo
de direito privado, como no grupo de direito público, como no grupo de direito penal também. Então, veja que é uma matéria que tem caráter transversal. Então, é por isso que agora, essa matéria de direitos difusos, ela pode ser cobrada em qualquer das 3 bancas. Como assim, 3 bancas? Eu vou explicar melhor isso ainda nessa aula. Então, fique tranquilo que você vai entender tudo. Mas a matéria de direitos difusos e coletivos, ela está e pode ser cobrada nas 3 bancas, certo? Detalhe, Vitor, tributário. Onde é que fica tributário? Não tem, gente, tributário como matéria autônoma na Defensoria do Rio de Janeiro. Isso é bom? Isso não é bom, isso é maravilhoso. Ah, Vitor, pode ser cobrado alguma coisa de tributário em constitucional? Pode, né? A parte de constitucional tributário. Mas tributário como matéria autônoma, ela não existe, certo? Nesse concurso. Então vamos lá. As 3 bancas que eu comentei com os senhores e com as senhoras. Vamos lá. Primeiro eu tenho a banca 1, né, que tem direito civil, processo civil, direito empresarial. Eu tenho direito penal, processo penal, criminologia e execução penal. E eu tenho a banca 3 com constitucional, administrativo, criança e adolescente, direitos humanos e princípios. Então lembra que eu falei para vocês aqui que direitos difusos podem ser cobrados, né? Direitos difusos que eu digo tutela coletiva, né? Mesma coisa. Ela pode ser cobrada nas 3 bancas porque tem caráter transversal, pronto. São justamente nessas 3 bancas aqui, tá? Então, não pense que direitos difusos não vai ser cobrado porque vai, tá bom? Então vamos lá, eu já comentei isso aqui com os senhores e as senhoras, vamos continuar. Gente, banca própria ou FGV que vai fazer esse concurso? Veja, a FGV, pessoal, muito provavelmente, ela vai fazer o auxílio logístico do concurso, cuidar das inscrições, da organização do certame, mas ela não faz a prova em si, porque quem faz a prova é a banca... Eita, vixe Maria, peraí que foi demais aqui. Pronto. Quem faz a prova, como eu estava comentando, é a própria banca própria. Ela é responsável, né, por elaborar as questões, julgar os recursos. E essa banca própria, gente, ela é formada por defensores do Rio, né, defensores e defensoras do Rio, alguns professores externos e membros da OAB, certo? Também. Então, é essa banca própria aqui que é responsável por, de fato, elaborar as questões do concurso, certo? Então, vamos ver agora as 3 etapas do concurso. Certo? Eu tenho no artigo 4º aqui do nosso regulamento as fases, né, as etapas deste concurso. Primeiro eu tenho a prova preliminar objetiva, e aqui vale a pena ressaltar, porque no concurso de 2018, né, até o concurso de 2018, a gente tinha a primeira fase como uma fase aberta, certo? Como era isso, a primeira fase? A primeira fase já começava na segunda, era assim, né? A gente não tinha questões objetivas. Então, a partir do concurso de 2021, certo? A partir do concurso de 2021, a gente já começou a ter questões de múltiplas escolhas. Múltiplas escolhas, tá? Não vou botar grande todo não, pra gente não se perder aqui. Múltiplas escolhas, certo? Então, veja que nesse concurso de 2023... a gente tem a mesma sistemática. Vamos ter também questões de múltipla escolha na primeira fase, a começar aí por uma prova de 90 questões, certo? Vitor, por que não tem 100 questões? Não sei, não me pergunta. Eu só sei que tem 90 e o concurso passado foram 90 questões, certo? Então, a gente tem a prova aí, né? Prova de múltipla escolha com caráter eliminatório e classificatório. Né? Então, se você não atingir o perfil, né, a quantidade mínima que tem que fazer, você não passa. E se você passar, você vai ter direito a uma classificação, certo? A gente vai falar mais sobre isso. Tem a prova específica dissertativa, ou seja, quem passar nessa primeira fase vai para a segunda fase, que é uma prova dissertativa com peças processuais, né? Enfim, e questões subjetivas. E a gente tem a fase de sustentação oral, a fase da prova oral, a temida prova oral. Mas, enfim, não se preocupem com essa prova oral também agora, tá? E a gente tem, por fim, a avaliação dos títulos, certo? A gente tem aí a nossa chamada fase de títulos, certo? Que vai ser feita após a prova de sustentação oral, certo? Agora vamos falar sobre a prova preliminar, né? A prova preliminar é a prova de múltipla escolha. A fase que a gente chama aí, né? Fase objetiva. Vocês já estão acostumados aí a ouvirem falar. Gente, a nota na prova preliminar objetiva, né? Ela vai ser como? Como é que ela vai ser calculada? Primeiro, saiba que ela vai ter 90 questões, eu já comentei com você, certo? 90 questões. É uma especificidade aí
do Rio de Janeiro, da mesma forma que São Paulo tem 88. Também não me pergunto por quê. O Rio tem 90. Não sei por que também, certo? Essa prova, já comentei, que é de caráter eliminatório e classificatório, sendo 30 questões de cada banca. Então, lembra que eu comentei aqui com vocês que a gente tinha três bancas, banca 1, banca 2, banca 3. Então, pronto, vão ser 30 questões aqui, 30 aqui e 30 aqui. Somando 3, 6, 9, 90 questões. Certo? Vamos voltar aqui para que fique tudo mais claro para vocês. Poderão abranger algumas ou todas as matérias. Então, por mais que tenha direito empresarial aqui, por exemplo, né, a gente tem direito empresarial aqui dentro do grupo. Qual grupo? Desse grupo 1 aqui. Pode ser que a prova, por exemplo, nem coloque empresarial, mas provavelmente vai ter, certo? Ele coloca só aqui, ó. Cadê? Que este grupo, essas questões de múltiplas escolhas, elas poderão abranger algumas ou todas as matérias das disciplinas que tratam o artigo 3º, né? Mas provavelmente vão cair todas aquelas matérias lá. Duração de 5 horas de prova. Pode haver consulta? Na prova preliminar, não, né? Na prova subjetiva a gente pode ter consulta sim, e na prova oral também. Vamos lá, para um ponto muito importante. Gente, quem se considerará aprovado na primeira fase? Esse aqui é um ponto bem curioso e bem importante deste nosso concurso. Por quê? Porque, gente, olha que interessante, eu não tenho cláusula de barreira. Como é cláusula de barreira, Vitor? Às vezes, por exemplo, a gente tem o seguinte nos concursos. Imagine que no concurso de São Paulo, por exemplo, só iam 300 pessoas. Um exemplo, tá? Só iam 300 pessoas para a segunda fase. Certo? Então, a gente não sabia quanto era o ponto de corte, só sabia depois, né? Então, todo mundo que acertou, por exemplo, acima de 60 questões, certo? 60 questões, conseguiu ir para a segunda fase. Por quê? Porque só iam essas 300. Então, quem conseguiu fazer, né, 60 questões, no mínimo 60, já conseguiu ir. Porque esse foi o ponto de corte para ficar entre os 300 primeiros, né? Então, quem ficou, por exemplo, em 301 porque fez 59 questões, não foi para a segunda fase. Por mais que tenha feito o perfil mínimo, mas como tinha uma cláusula de barreira de 300 pessoas, ele não foi para a segunda fase, tá? Aonde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, na ampla concorrência aqui no Rio de Janeiro, você, da ampla concorrência, vai ter que fazer pelo menos 40 questões, certo? Pelo menos 40 questões. Vou tomar uma aguinha bem rapidinho aqui. Você vai ter que fazer pelo menos 40 questões para ir para a segunda fase, certo? Quem está concorrendo como pessoa com deficiência vai ter que fazer pelo menos 27. A mesma coisa, pessoas negras e indígenas, 27, pelo menos 27 também, aqui, certo? Como hipossuficiente econômico. Veja, então, todo mundo que fizer 40 questões na ampla concorrência vai para a segunda fase? Vai. Todo mundo que fizer pelo menos 27 questões como pessoa com deficiência, negros, indígenas e hipossuficientes vão para a segunda fase? Vão. Por quê? Porque não há cláusula de barreira. Vitor, então quer dizer que a prova na segunda fase vai ser difícil, eles vão cortar muita gente? Existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque o perfil, né, a quantidade mínima de questões aqui, né, ela não é uma quantidade alta, né? Pode ser que a prova venha muito difícil, a primeira fase, já para eliminar muita gente. É possível? Mas a gente não tem como saber. Certo? Não tem como saber. Pode ser que a segunda fase venha mais difícil? Pode. Mas a gente tem que trabalhar dentro das nossas possibilidades. A gente não tem como se preocupar com coisas que a gente não tem controle, né? Então não vamos se preocupar com isso agora. Nossa preocupação é entender isso aqui nesse momento. Veja que quanto às inscrições, eu preciso entender que existe dois tipos de inscrição. A inscrição provisória e a inscrição definitiva. O que difere a inscrição provisória da inscrição definitiva? Veja, a provisória, gente, ela habilita você para as provas objetivas e escritas, certo? A inscrição definitiva, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Porque, veja, aqui é a fase objetiva, tá? Eu vou colocar aqui. Da fase objetiva, depois você tem a segunda fase, que é a fase subjetiva. E depois eu tenho a prova oral, certo? Então, antes da prova oral, eu tenho a inscrição definitiva. Minha letra é uma situação horrível, definitiva, certo? Por quê? Primeiro aqui eu tenho, antes da objetiva, eu tenho a inscrição normal, né? A inscrição no concurso, que eu não preciso comprovar nada. Mas, antes da prova oral, eu tenho a inscrição definitiva, né? Depois da prova subjetiva, se eu for aprovado. Por quê? É aqui, gente, na inscrição definitiva, que eu
que eu preciso comprovar, por exemplo, que eu tenho os 3 anos de prática jurídica. Eita, agora aqui é que pega, hein? É aqui que eu preciso comprovar a minha prática jurídica. Vitor, e agora? Eu não tenho uma prática jurídica. Eu não tenho os 3 anos de prática jurídica. Então, se eu passar na prova objetiva, chegar na fase subjetiva, também for aprovado, e eu não conseguir comprovar através de documentos que eu tenho os 3 anos, que são 3 anos na Defensoria do Rio, tá? 3 anos de atividade jurídica, eu sou barrado e sequer faço a prova oral, é verdade? É verdade. Só que a gente tem uma novidade nesse novo regulamento que é bem importante, certo? Que é bem importante. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Veja, vamos entender esse artigo 18. A atividade jurídica, que no caso são 3 anos, né? Exigida no inciso 5 do artigo 17, deverá ser verificada até a inscrição definitiva, certo? Veja que a inscrição definitiva é o momento que você precisa comprovar a sua atividade jurídica de 3 anos. E o que serve como atividade jurídica? Por exemplo, se você advoga, inclusive pro bono, né, que é a participação tanto pro bono como normal também, de 5 atos privativos de advogado, claro que em questões distintas, isso aqui você precisa comprovar através de uma certidão cartorária, tá? O estágio em direito, devidamente credenciado e reconhecido pela lei pelo prazo de 2 anos. Ah, Vitor, estágio na defensoria, também tem um outro estágio em outro local, mas tem como comprovar, né? Um estágio credenciado, regulamentado. Ok, você vai ter como comprovar e vai servir aí os 2 anos, certo? Exercício de cargo de emprego ou função que exige bacharelado em direito, por exemplo, aqui você é analista, por exemplo, do TJ do Rio, TJ, RJ, ou de outro tribunal. O exercício de cargo de emprego ou função que proíbe o exercício da advocacia, certo? Só que o mais importante é esse parágrafo único aqui. Porque veja o que ele diz. O prazo de comprovação de que trata esse artigo, qual é esse prazo aqui? Né? Esse prazo de 3 anos aqui que a gente tem que comprovar na inscrição definitiva. Ele poderá, a critério da comissão, ser prorrogado até a data da posse. Então, veja esse benefício que o regulamento trouxe. Então, veja que eu expliquei aqui. Cadê? Você lembra que eu expliquei aqui que antes da prova oral, né, da prova de sustentação oral, a gente tinha que comprovar, né, a nossa prática jurídica, os 3 anos aqui, nesse momento aqui, antes da prova oral. Pois é, o que é que o regulamento diz basicamente é que eu vou poder comprovar a critério da comissão, e a gente não sabe como é que vai ser feito isso, mas se trouxe essa previsão é porque isso aqui vai ser acolhido, né? Então, a gente vai poder comprovar, né, a nossa prática jurídica depois da prova oral, na posse. Então, quando você for chamado, então diga aí que você passou, por exemplo, em 2022, ou em 23, na verdade, a gente está em 2023, né? 2023, mas você foi chamado só em 2024. Então, você só vai comprovar aqui, na posse, sua prática jurídica. Porque a gente tem aqui, né, o parágrafo 1 do artigo 18 e também tem o artigo 31, parágrafo 4º, que diz o seguinte: na hipótese de não haver alcançado as condições do inciso 5 do artigo 17, que é esse aqui, certo? A apresentação dos documentos comprobatórios poderá ser prorrogada, a critério da comissão, até a data da posse, mas nunca ultrapassá-la, certo? Nunca ultrapassá-la. Ou seja, muito provavelmente eles vão adotar esse critério aí de comprovar, né, de comprovar a data, de comprovar a prática jurídica apenas na posse, o que é excelente, tá bom? Vamos entender mais agora sobre as vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e população com hipossuficiência econômica, certo? Então vamos lá, como é que vai ser, Vitor, essa divisão das vagas? Primeiro, eu tenho aí 5% das vagas reservadas, né, no próximo concurso para pessoas com deficiência, eu tenho 30% para negras ou indígenas, eu tenho hipossuficiente econômico com 10% e a ampla concorrência com o restante, certo? Essa vai ser a divisão do próximo concurso. Vamos saber como é que vai ser a questão da habilitação na segunda fase. A gente viu ali a habilitação da primeira para a segunda, que não ia ter cláusula de barreira, ok? Só que da segunda para a oral, ou seja, quem de fato vai para a oral, né? Como vai ser aí a quantidade de pessoas, se vai ter cláusula de barreira também, qual vai ser a pontuação mínima. Então vamos lá entender. Na ampla concorrência, quem está na ampla concorrência precisa fazer o quê? Precisa obter, certo? Uma nota mínima, claro que igual ao superior, né? Mínimo igual ao superior a 30 pontos. 30 pontos, lembrando que
cada prova específica, né? A gente tem 3 provas, porque a gente tem 3 grupos, tá? Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, certo? A gente tem 3 grupos. Cada prova dessa vai valer 100, certo? Então, em cada grupo, certo? Em cada grupo, vamos ver aqui, obtiver nota mínima igual ou superior a 30 pontos em cada uma das provas específicas dissertativas. Então, em cada grupo, eu não posso ter menos de 30 pontos, certo? Não posso ter menos de 30 pontos, porque eu já estou eliminado de cara, certo? E eu não posso atingir a nota final, certo? A nota final. Deixa eu reler aqui. Atingir nota final da segunda etapa igual ou superior a 50. Então, eu não posso ter uma nota final, né, a aritmética da soma e da divisão desses 3 grupos aqui, menor do que 50, certo? Menor do que 50, certo? Menor do que 50. Tem que ler com calma, porque são tantas informações que a gente acaba se atrapalhando, tá? Então, em cada grupo eu não posso ter menos de 30, certo? Tem que ter igual ou superior a 30. E somando tudo e dividido pela quantidade de grupos, né, que é a média aritmética, eu não posso ter uma nota final menor do que 50. Tem que ser pelo menos igual ou superior a 50. Quem fizer isso aqui está aprovado? Está aprovado, certo? E aí vai para a sessão definitiva e prova oral, certo? Está aprovado. Já pessoas com deficiência, pessoas negras ou indígenas e hipossuficientes econômicos, a gente tem basicamente, lembrando que aqui é um E, tá? Por quê? Porque isso aqui é cumulativo, são requisitos cumulativos, aqui é um maisinho, tá? Então, vamos lá. Com relação às cotas, a gente tem a nota mínima igual ou superior a 30, certo? Mesma coisa. E a gente tem, né, a soma de todas as provas, dividido pela quantidade de grupos, a gente tem que encontrar aí uma nota igual ou superior a 40. Veja que na ampla concorrência é 50 e aqui é 40. Então, no geral, né, somando tudo e dividindo pela quantidade de grupos, eu não posso ter uma nota menor que 40, certo? Veja aqui o que diz o artigo 55. As notas de cada uma das provas específicas dissertativas, que são 3, serão graduadas de 0 a 100. É o que eu comentei aqui com os senhores e as senhoras, tá bom? Correspondendo à média aritmética dos graus atribuídos individualmente por seus respectivos examinadores. Por quê? Veja que as provas elas são apreciadas por 2 examinadores, tá? Então, 2 examinadores. Como é que eu vou achar de 0 a 100 para cada grupo? Eles vão corrigir e aí eles vão pegar para calcular a nota lá, para ser uma coisa mais justa. Não vai ser uma pessoa só corrigindo, vão ser 2. E a nota final da prova vai ser a média aritmética dos graus por estes atribuídos, certo? Vamos para a prova de sustentação oral. Vou comentar rapidamente isso aqui com os senhores e as senhoras, porque isso aqui não é algo tão importante nesse momento. Eu acho que a gente tem que se preocupar, né, como eu sempre digo, sofrer uma fase por vez, né? Por quê? Porque às vezes a gente acaba sofrendo aí com a prova oral, sendo que a gente não conseguiu nem a aprovação na primeira. Então, vamos se preocupar com uma fase por vez, tá? Então, vai ser uma prova aí que a gente vai ter perguntas para cada banca, banca 1, 2, 3, pode versar, né, ou vai versar sobre questões práticas, né, elaboradas pelos examinadores, à luz do ponto sorteado, tem a duração máxima de 25 minutos cada uma, né, cada um dos grupos, e não computando o tempo aí da questão, da leitura da questão pelo candidato. O candidato tem um prazo de 10 minutos para ler a questão elaborada pela banca, aí permite consulta a textos legislativos. Basicamente, gente, eu não vou perder mais tempo com isso aqui, porque vocês podem só ler que isso aqui não tem muita coisa para explicar, tá certo? Gente, agora estamos chegando aqui quase na parte final. Eu quero comentar com vocês como vocês fazem para alinhar o estudo para o Rio de Janeiro até sair o nosso reta final do RDP, que geralmente é um reta final que a gente faz quando o edital é publicado, onde a gente vê ponto a ponto aí do edital, né, o máximo de ponto possível, para que vocês consigam aí ter um reta final de qualidade, vendo ponto por ponto de cada minúcia do edital. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu preciso criar como hábito de ler o site da Defensoria do Rio de Janeiro. Está aqui, esse site aqui, na parte de notícias, tá? Então, vocês vão aqui em comunicação, clicar na abinha comunicação, aí vai ter notícias e tal, e vai abrir, né, uma aba de notícias que todo dia tem notícia lá. Então, você coloque uma meta aí de você ler, sei lá, todos os dias você acorda ou antes de dormir, para você ler ali pelo menos 5 notícias, né? Você pode começar, inclusive, pelo ano de 2022.
Né? Não precisa ler iniciar por 2023 não, porque pode cair coisas do ano passado, certo? Já caíram várias questões tiradas daqui, né? Veja, por exemplo, essa notícia agora de 17 de abril de 2023. Decisão garante aluguel social para moradores de Lago Azul, em Piraí. Então veja que isso aqui, gente, é a cara de uma prova, não é? Né? De uma peça prática e tal. Então, cria o hábito de ler isso aqui, que isso é muito importante, esse site da própria Defensoria do Rio, na aba Notícias, tá? Outro ponto importante é vocês criarem o hábito de ler as cartilhas temáticas da Defensoria do Rio. Então, a mesma coisa, você vem aqui, esse link está aqui, certo? E você vai tentar ler aí o máximo que você conseguir essas cartilhas, Jorge. Tem uma aqui, tem outra aqui. São cartilhas temáticas, tá? Então, olha essa daqui, Cartilha de Direitos Humanos da pessoa em situação de rua. Aqui, driblando o risco nas práticas esportivas para crianças e adolescentes. Então, são temas importantes, certo? Temas importantes e que tem tudo a ver com a Defensoria do Rio, certo? Então, não deixe de criar o hábito de ler também as cartilhas temáticas. Outro ponto importante no próprio site da Defensoria do Rio são os relatórios, né, temáticos, essas pesquisas temáticas. Ó, por exemplo, veja esse relatório aqui, publicado em 30 de novembro de 2022, né, que trata sobre uma campanha da Defensoria mais inclusiva. E esse aqui também é um relatório bem importante sobre as adolescentes grávidas e mães em unidades socioeducativas. Então, veja o nível de especificidade disso aqui. Então, cria um hábito, gente, cria um hábito de ler esses relatórios. Está aqui o link também, esses relatórios temáticos, certo? Que é bem importante. Outra dica importante é você ouvir o podcast do Rio, né, da Defensoria do Rio. Então, esse podcast se chama Acesso à Justiça. Você pode encontrar aí, por exemplo, no Spotify, no Deezer, tá? Então, você pode procurar aí Spotify, acho que é assim que se escreve, né? Não sei se tem um I, acho que é assim. Você pode procurar no Deezer. Você pode procurar... Aqui é um E, tá? Você pode procurar também no seu... Enfim, no que você no tocador de podcast que você tenha no seu celular, certo? Então... Tem vários episódios. Esse episódio aqui, por exemplo, episódio 26, a Defensoria no Combate à Violência Obstétrica na luta pelos... Como é? A Defensoria do Combate à Violência Obstétrica, acho que essa defensoria aqui não era para estar aqui, não. Na luta pelos refugiados, né? Então, veja que importante que é esse tema aqui do episódio 26. Então, eu sugiro que vocês, se vocês tiverem tempo aí na locomoção de casa para o trabalho, né? É muito importante isso aqui, tá bom? E, por fim, eu queria mostrar aqui um e-mail de uma ex-aluna que fez nossa reta final da Defensoria do Rio, em 2021. E a gente recebeu esse e-mail. Acho que vocês, se seguiram o Instagram da gente, vocês já vão ter visto esse e-mail, que diz o seguinte. Olá, pessoal. Foi Renata Jardim que mandou. Olá, pessoal do RDP. Há mais de um ano, eu fiquei escrevendo um depoimento sobre vocês e faço agora exatamente nas minhas primeiras férias como defensora do Rio de Janeiro. Olho para o passado e lembro com carinho daquele material objetivo, didático, pontual e completo que vocês produziram. Como mãe, olha que legal, como mãe, como professora, não conseguia cumprir as metas na data certa. Precisava ir no meu tempo e no da minha família. E só encontrei apoio neste curso. Gratidão a esta equipe competente e humilde que proporciona um treinamento verdadeiramente vocacionado para futuros defensores. Então, veja, gente, é com esse e-mail que eu encerro aqui, né, a nossa aula. Para que vocês tenham em mente que, às vezes, as coisas podem parecer muito impossíveis, difíceis, mas elas só parecem. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue, claro, com muita força e perseverança. Nada na vida é fácil, tudo é difícil. Tudo, absolutamente tudo é difícil. Advogar é difícil, concurso é difícil. Tudo, absolutamente tudo é difícil. Você tem que escolher o seu difícil e seguir em busca ao seu sonho. Né? Então, se você acha que é impossível, eu te digo que não é. É possível. Também cheguei a achar que ser aprovado em concurso de defensoria era algo impossível para mim, mas eu batalhei até que eu conquistei. Então, tenha isso em mente, que muitas coisas não dependem da gente, mas muitas coisas dependem da gente. Então, o que estiver ao seu alcance, faça. Dê o seu melhor. E dar o melhor não é estudar 20 horas por dia, 18, 12. Dar o seu melhor muitas vezes é estudar 30 minutos no dia. Porque aquilo que você tem naquele dia é os 30 minutos. São os 30 minutos, tá? Então, a gente vai nessa nossa reta final em breve. Se você achar que faz sentido para você vir com a gente ou não, você vem. Se não, você estuda por outro curso, você estuda com outros materiais. Mas o importante é você estudar. Então, é isso. Eu acho que eu
Não sei se eu consegui, mas eu tentei trazer o máximo de informações possíveis. E espero que você tenha gostado. Hoje é domingo, né? Hoje é dia 23 de abril. E eu vim aqui pro escritório para gravar com muito amor, com muito carinho esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. A gente se vê com certeza.